Bem, gente, nós sempre iniciamos com a prece. Então, quem assim desejar, feche os olhos, sinta a harmonia, eleva o seu coração para o Mestre Jesus e vamos iniciar com a nossa prece. Mestre Jesus, Pai de misericórdia e amor, agradecemos ao Pai por mais esse momento de harmonia, de paz, de amor, principalmente de caridade. Que nesse momento ao vivo, onde várias pessoas estão em suas casas assistindo essa transmissão, que possam elevar os corações ao Mestre, que essa energia de paz, de amor e de tranquilidade esteja sempre em nossos corações, que possa acalentar os corações de todos aqueles que estão passando por dificuldades, por enfermidade, que possam encontrar todo o acalento, toda a harmonia e energia do Mestre Jesus. Eu sempre feito a vontade do Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Assim seja. Bem, nós vamos começar hoje, estão dando um pouquinho de microfonia, Glênio. Não sei se é o seu microfone. É porque eu coloquei o fone de ouvido que eu estava escutando bem baixinho. Tá melhor agora? Tá. Tá, porque estava dando só um probleminha. Não sei como o pessoal está entrando. Oh, Wilton! Que bom. Saudações, amigo Wilton, Salvino. Maravilha. Depois, no breve intervalo, a gente conversa um pouco mais. Bem, hoje nós vamos fazer a leitura do Exórdio. O livro, o título é Remédio Justo, Livro da Esperança, da edição da Comunhão Espírita Cristã, capítulo 9, que no Evangelho por Emmanuel, né, vai tratar exatamente daquela passagem de São Mateus, capítulo 5, versículo 4, que trata dos bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, esse texto é chamado O Remédio Justo. Eu escolhi esse texto em virtude do que nosso irmão Glênio vai tratar na noite de hoje, e tem muito a ver com o que está acontecendo hoje em dia. O remédio justo. Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matriz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transpiram da loucura a criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem, chorando, com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquências. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos, ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados
em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros. Algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente dirigidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponha que esse alguém permaneça no ouvido, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que, à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que, junto delas, não suceda o pior. Livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 9. Está aqui compilado no Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus, os comentários. Bem, gente, fazendo um breve comentário sobre esse texto, né, vamos deixar mais tempo para Carlos Glênio falar sobre o Evangelho de hoje. Estamos passando por uma pandemia, né, onde as pessoas estão a cada dia com mais problemas, vamos dizer, de caráter não só físico, mas também espiritual. É um momento que as pessoas estão passando por imensas dificuldades, mas também é um momento que as pessoas estão se unindo mais, estão em encontro com suas famílias. E esse texto, escrito há muitos anos atrás, retrata um pouco do sentimento que estamos passando nesses dias. E que possamos sempre, com a fé no Cristo, com a fé em Deus, que possamos acalentar nossos corações, ser resiliente com as provas e expiações que estamos passando, e possamos viver com amor, com paz e com caridade. Esse texto ele vai complementar o que Carlos Glênio vai falar na noite de hoje, né? Então, vamos deixar para fazer os comentários posteriormente. Depois da explanação de Carlos Glênio, vocês aí que estão ao vivo, podem deixar comentários, alguma pergunta que, dentro do possível do espaço de tempo que nós temos aqui, nós vamos comentar, ok? Carlos Glênio é o nosso atual presidente lá no núcleo do Centro Espírita Gotas de Luz, tá? E agora ele vai conversar com vocês sobre o tema da noite, que é justamente esse último capítulo do livro Caminho da Luz, o Evangelho e o Futuro. Carlos Glênio, fica à vontade. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Como Janaína falou, na sua reflexão, nós estamos passando por momentos cruciais da humanidade. Essa dificuldade que a pandemia está impondo a todos, né? Muitos alegavam não ter tempo, seja para a própria família, ocupado demais do trabalho, em adentrar, vamos dizer assim, alguma ação social em prol do próximo. Porém, essa situação colocou todos, como Bárbara sempre usa, quando eu vi essa postagem no Instagram que Deus tinha colocado todo mundo para o cantinho do pensamento, eu me lembrei dela. Ou seja, botou todos nós no cantinho para poder refletir. A gente vê o
que as pessoas correm hoje em dia, seja atrás de sua posição financeira, seja ter uma formatura, quero outra, ou seja, sempre os anseios materiais dominando todo o espaço do tempo e relegando o cuidado íntimo, o cuidado com o ser espiritual que somos, a segundo, a terceiro, a quarto plano, quando isso. Porém, essa situação colocou todos num nível só. A gente vê quem tem, como já comentávamos essa semana, no nosso Evangelho lá, quem tem milhões numa conta e quem tem sua conta zerada dentro de casa. Quem anda numa Ferrari ou quem anda numa bicicleta dentro de casa. Ou seja, quem mora numa mansão, quem mora num barraco dentro de casa. Ou seja, nivelou todos, né? Os aspectos materiais, os aspectos palpáveis tornaram-se inúteis, nos restando apenas a ter essa percepção, buscar lembrar quando Jesus disse que temos que ter ouvidos de ouvir, ter olhos de ver, o que essa situação está querendo ensinar para a gente. Que chamado é esse, que como o próprio Emmanuel fala no texto aqui, o Evangelho Futuro, que chamado é esse que a Mãe Dor veio fazer, que chamado que pelo amor nós não escutamos, né? Então é bom a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo e não esperar que as coisas voltem ao normal, né? Ao normal, como tem algumas postagens, que é o grande problema, mas que possamos voltar melhores, mais sensíveis, mais humanos, preocupados mais com o outro, né? Fugir daquele círculo só do nosso âmbito familiar e compreender que a raça humana também é a nossa família. Estamos todos numa barca só e que quem está no leme dela é Jesus. Então, a gente busca refletir sobre isso. E o trecho do livro, como Janaína falou, do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel, eu reportei apenas alguns trechos do capítulo, que é o capítulo 25, ele é um pouco extenso, mas que já vai dar para a gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo, né? E os trechos que eu reportei, logo no início, Emmanuel começa falando sobre o nosso palco, que é o mundo em que vivemos, da Terra, né? E ele inicia dizendo: muitas vezes o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. O assédio das trevas avassalou os corações das criaturas. Decorrido 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios. Por favorecer doutrinas de violência oficializada, Tebalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias, e aí foram trucidados. Ou seja, logo nessa primeira parte, Emmanuel já nos mostra que não tivemos aqui só uma vez, como ele relata já no primeiro parágrafo, que o mundo é um palco, em que se há renovação dos cenários, mas os atores são os mesmos. Então,
As idas e vindas para o nosso crescimento fazem parte, porém o aproveitamento delas vai depender da nossa boa vontade, né? E que também a chegada de Jesus, como ele diz aqui no trecho, é um convite para partirmos para a maioridade espiritual, sair da infantilidade, desenvolvendo as virtudes que fez Jesus nos apontar que éramos deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, essas possibilidades divinas que Jesus falava, porque a gente via e vê no Evangelho, ele curando pessoas, reconstituindo ossos, fazendo cegos voltarem a enxergar. Porém, essas potencialidades, elas existem dentro de nós. Então, o mesmo estaria fazendo, como diz o Sandro, palestra motivacional da Judéia, não acredito. Então, por que nós não desenvolvemos essas potencialidades ainda? Justamente por essa teimosia ainda nossa de vivenciar o exemplo dele, né? Segundo os Espíritos, está na codificação kardeciana, a gente sabe que Jesus foi o guia e o modelo que Deus nos ofereceu. Não quer dizer que aceitamos, né? Modelo, a palavra vem de molde. E Jesus é um molde dos quais nós temos que nos transformar e nos tornarmos igual a ele. Porém, alimentados ainda pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, estamos retardando essa transformação. Mas só que com os momentos que vivemos hoje, não dá mais para empurrar essa transformação para frente. A gente vê as coisas se acelerando, os processos, no caso, como a gente está passando por essa pandemia, uma expiação coletiva, de um chamado que nós vamos ver agora adiante, na próxima parte desse livro, que Emmanuel diz que ele já foi feito por amor, mas só que não escutamos, né? Justamente por colocarmos nós mesmos como centro de nossas atenções. Onde Jesus, na sua vinda, ele já disse qual era a senha, quando disse: eu vim para servir, né? Fazer a vontade do Pai é o meu alimento, ou seja, eu me nutro disso. E isso aqui deveria ser o alimento nosso. Fazer a vontade do Pai, como ele orienta no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, no plano material como no plano espiritual, e às vezes nós esquecemos disso. E as situações vividas hoje são justamente para nos fazer lembrar dessa necessidade que a gente tem de começar ao passo adiante, né? Porque o progresso é uma lei universal. Vamos continuar com o trecho aqui do livro. Ele fala justamente que essa nossa teimosia acontece o quê? A estagnação nossa no desenvolvimento espiritual. E ele diz aqui no livro: desde essa época estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitando-lhe acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. E aí ele traz alguns exemplos. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. E ainda por isso, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, e aqui traz alguns exemplos de atrocidades que era praticada em alguns países. Na França temos a guilhotina, ele relata, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isso para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente. Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista.
em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Nessa segunda parte, ele fala justamente desse processo da humanidade já ter atingido um grau de progresso, né, como ele fala aqui, mas que, aliado a isso, esqueceu de desenvolver o seu lado, vamos dizer, espiritual, o seu lado, vamos dizer assim, mais divino, o seu lado moral, né? E, consequentemente, diante disso, muitos países com grande poderio, vamos dizer, tecnológico, financeiro, usam esse poderio para quê? Para guerras, para juntar armamentos, para dominar outros, e esqueceram de se cristianizar. E países ditos cristãos, né? Como também ele aqui diz que em nome do Evangelho se perpetraram todos os absurdos dos países ditos cristãos. E aí a gente lembra das cruzadas, quando se matavam em nome de Cristo, né? E aí, justamente, é um alerta para que a gente tem que nivelar o desenvolvimento intelectual que hoje a gente tem, nivelar com o desenvolvimento moral, que é o que nos falta. A gente vê pessoas, vamos dizer assim, bem trajadas, podendo chegar numa Avenida Paulista, numa Ferrari, porém com um comportamento de uma fera, em que basta ser contrariado e ele manda tirar uma vida, quer passar por cima do outro, mostrando ainda que o grau que muitos ainda estão no nosso planeta, né? Cabendo a gente lutar para equilibrar isso, a nossa parte intelectual com a nossa parte moral, usando Cristo como exemplo na educação dos nossos corações. Jana, se você quiser falar alguma coisa, basta erguer o dedo, tá ok? Ok. Vamos continuando aqui. Numa terceira parte aqui que eu separei do texto, ele deixa bem claro que os tempos são chegados, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, como está lá no livro Poeta de Regeneração, no livro de Obras Póstumas, em que a espiritual diz: não dizemos mais que os tempos ou virão ou são chegados. Eles dizem claramente que já estamos nesse tempo, né? E Emmanuel, nessa parte, ele diz no livro: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Olha que ele fala essa palavra reajustamento, mostrando claro o nosso desajuste quanto aos valores morais que ainda estamos, né? Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. É interessante, como já falávamos, que aqui ele fala: se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse. É justamente o que a gente está vivendo. Uma expiação coletiva, né, que está atingindo todos os espíritos que se encontram hoje aqui encarnados no planeta Terra, né? E também que a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico. Porque a gente vê, como comentamos anteriormente, quais são as realizações que as pessoas mais hoje procuram? Quais são os seus objetivos? Os objetivos vão além do corpo físico, além do estado de encarnado. Se tivéssemos a oportunidade de, vamos dizer assim, nosso guia espiritual chegar a dizer: você vai retornar hoje para o plano espiritual, e aí a nossa malinha estaria pronta? Nós temos alguma realização, algum objetivo em prol disso, de nós como espíritos imortais? Isso é uma coisa que todos nós temos que refletir, porque a grande maioria não tem. E não tem. E há 2000 anos Jesus já orientava isso, né? Quando dizia, trazido pelos evangelistas, que juntássemos tesouros que o homem não rouba, que a traça não come. Então, ou seja, coisas que não são palpáveis, mas que são tesouros, que são conquistas de nós como espíritos imortais, porque é isso que vamos levar.
nós podemos ter, como há um velho ditado aqui no sertão, que caixão não tem gaveta. E é isso mesmo. Né? O que é que adianta você correr atrás só de conquistas materiais? O próprio Emmanuel relata que tudo que se é palpável ou se transforma ou vai morrer. Então, só os desenvolvimentos das virtudes é que vai nos levar conosco. Né? E é isso que a gente tem que refletir. Quais são os nossos reais objetivos? Isso é, se os nossos objetivos forem realmente reais, né? Não os objetivos ilusórios que a grande maioria de nós, às vezes, alimenta durante toda a encarnação. E continua Emmanuel no texto, ele diz: o mal é convidado a se retirar. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E se os últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. É justamente o que a gente está vendo. Muitas pessoas hoje, diante das dificuldades que o mundo vive, se perguntam: será que tem alguma vantagem de ser bom? Será que tem alguma vantagem de ser honesto, escolher sempre o caminho correto? Porque vê só o mal, vamos dizer assim, triunfando, né? Mas Emmanuel já deixa bem claro que esse tipo de vitória é uma claridade de fogos de artifício, ou seja, é temporário. Porque eterno é só o bem. Todo o mal ele é temporário, toda conquista do mal ela é temporária, né? Então, cabe a todos nós nos esforçar para que as nossas conquistas sejam no caminho que Cristo nos trilhou, através de suas pegadas, dos seus exemplos, de sua abnegação, do seu amor pelo outro, né? O próprio já dizia que aquele que quiser me seguir, isso já respeitando a nossa condição, nosso livre-arbítrio, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, né? Ou seja, negue ao seu orgulho, negue a sua vaidade, ao seu egoísmo, ao seu personalismo, né? Pega a tua cruz e me siga. A cruz, que a gente sabe que é a cruz das nossas responsabilidades. Não responsabilidades só no âmbito material, mas as nossas responsabilidades assumidas no plano espiritual antes de retornar para cá. Porque muitas vezes, quando estamos no corpo físico, para assumir essas responsabilidades, a gente teria que abdicar de algumas coisas materiais, ou talvez de um dia da semana em que a gente gosta de se divertir, ou disso ou daquilo, e às vezes nós não estamos, vamos dizer, com vontade de abrir mão disso, e esquecemos de cumprir essa nossa parte do nosso dever, né? Emmanuel, em suas obras, já deixa claro que não há paz, não há equilíbrio sem o dever cumprido, mas em ambos os aspectos da vida, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual, né? E por isso a gente vê hoje um mundo que se diz totalmente cristão, aliás, a sua grande maioria é cristão, as pessoas se dizem cristãs, seguidoras de alguém do qual, seguindo, deveríamos estar no estado emocional, psíquico, equilibrado, mas já nós vemos hoje a depressão aumentando, as pessoas necessitando de remédios, até para dormir, como a gente costuma sempre falar nas reuniões, para realizar uma função que é normal do corpo, descansar, já que ele passa o dia em atividade, aí ter que se drogar para poder conseguir dormir. E em tantos desequilíbrios que a gente vê hoje em dia, justamente por estarmos afastados dessa conexão com a espiritualidade, dessa conexão com o dever que devemos cumprir como espíritos imortais, não é? E vamos agora para uma quarta parte que eu separei aqui do livro, em que Emmanuel fala que iniciou
na terra esse processo de divisão. A divisão das ovelhas e dos cabritos, vamos dizer assim. E ele fala justamente sobre isso. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Vive-se agora na terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. É o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo, essa crise em praticamente todas as pessoas, né? O desequilíbrio emocional, psíquico, espiritual, ou seja, em todos os âmbitos, justamente porque esse convite do Divino Pastor, já feito por ele pessoalmente há mais de 2000 anos, foi rejeitado por todos nós em outras oportunidades. Foi rejeitado por todos nós. E a espiritualidade sempre diz que o convite sempre foi feito por amor. Quando a dor vem, é porque o convite por amor a gente não quis saber, sequer nem abriu para ler, vamos dizer assim. Então a gente tem que se refletir quando os momentos de tempestade, de amarguras, chegam até nós, para refletir o que é que está querendo nos passar. Às vezes a gente foca no efeito da dor, mas sem ir na causa, né? E a causa está sempre em nós mesmos. Só que isso é uma verdade que se necessita, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Coragem da Fé, é necessário coragem para encarar isso. É encarar a si mesmo. E saber, olha, o culpado das minhas desditas sou eu mesmo. São as minhas escolhas equivocadas no ontem e também no hoje. E cabe a nós mudar esse roteiro. A gente tem, como eu falei anteriormente, o molde, que é Jesus. Então é nós que temos que nos tornar igual a ele. Como Haroldo costuma dizer, se a gente falasse isso há 100 anos atrás, seríamos queimados, seria uma heresia, até para outros irmãos, né? Mas isso é a grande bênção da doutrina espírita, é nos mostrar o potencial que temos como espíritos imortais. Um potencial que Jesus já disse isso há 2000 anos, né? Mas só que a gente só desenvolve isso trabalhando pelo bem, buscando eliminar de nós os vícios do orgulho, como já falamos, do egoísmo, e tantas vicissitudes que só atrasam o nosso crescimento, né? E vamos para a quinta e a última parte do Evangelho. E aí depois, se Jana quiser comentar, e também alguém quiser mandar alguma mensagem, Jana fica mais atenta a isso aí e responde. E ele fala justamente dos trabalhadores da última hora. Em que sentido? Ele diz: todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz do âmago da nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o homem regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é a responsabilidade, é responder aos apelos do escolhido. E veja o que Emmanuel diz nessa última frase. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos, o apelo do escolhido. Me fez lembrar, quando visitamos uma reunião mediúnica no Gotas de Luz,
quando um irmão trouxe uma lição nesse dia, os que fazem parte da reunião lembram muito bem disso, em que ele disse que Jesus é a maior de todas as nossas responsabilidades. Está traduzido isso aqui nessa frase é a maior. E o nosso sublime dever é responder aos apelos do querido. Então, vivenciar esse tempo de dificuldade da humanidade, o exemplo de Jesus, é o melhor ato de caridade que qualquer um de nós pode prestar à humanidade, né? Trazer, através da perseverança, um momento em que muitos estão de cabeça baixa, estão com desânimo diante de tudo que vem acontecendo, a gente ser, como São Francisco de Assis diz na sua oração, um instrumento. Deixa eu ser um instrumento de vossa paz, né? Levar uma palavra de esperança, um bom ânimo a todos que nos rodeiam. Fazendo isso, naturalmente, estamos fazendo por nós mesmos, né? A gente espera que todos nós, nessa caminhada, a gente possa ser uma gotinha de luz aonde quer que estejamos inseridos. Porque o mundo hoje, como o Jana falou no início dessa pandemia, o mundo hoje está em comoção por causa de um vírus, mas vírus muito piores do que o coronavírus, que está aqui, né? O vírus do orgulho, do egoísmo. Eu fiz alguns levantamentos hoje em dia, pesquisando. Gente, eu não sei se vocês sabem que a cada 4 segundos uma criança morre de fome no mundo. Um dado da Unicef de 14 de março de 2020, são 8.500 mortes por dia de fome. Ou seja, mostrando que o vírus do egoísmo mata mais do que qualquer outro que a gente hoje esteja combatendo. Não que isso não deva combater, mas só que devemos olhar para dentro de nós que os piores vírus não estão na face externa, mas dentro de nós. Né? A cada 40 segundos há um suicídio no mundo e a gente não vê uma comoção mundial para combater isso, né? Em 2017, o Brasil foi a maior taxa de mortalidade por violência no mundo, com praticamente 60 mil mortes. E o problema vai estar só no corona? Logicamente que não. O problema está em nossos corações, né? Cabe a gente combater as adversidades externas, mas combater principalmente as adversidades internas, né? Porque são essas, como Jesus disse, que é do coração que parte tudo. Que você pode ser luz onde você estiver, mas também que você pode ser treva, dependendo da escolha que você faça em seguir o exemplo dele ou não, né? Cabe a cada um de nós nos esforçar para melhorar essa situação. E a mudança desse mundo para melhor vai estar justamente na mudança íntima de cada um. Como já diz Gandhi, sejamos em nós a mudança que queremos ver no mundo. Bem, gente, eu de antemão já quero agradecer a presença de todos, né? Vou passar a palavra para a Janaína. Hoje é a nossa primeira reunião assim, virtual. Antes eu e Janaína já conversávamos, estávamos nervosos, mesmo a gente tendo a oportunidade no centro, junto com outros irmãos, de apresentar o Evangelho para outras pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Falar de Jesus, falar do seu exemplo, isso é uma responsabilidade gigantesca que nem nós ainda temos como mensurar o tamanho dela. Recordo, encerro aqui dizendo apenas a frase desse irmão espiritual que teve na reunião e disse que Jesus é a maior de todas as nossas responsabilidades. Né? Então, sigamos esse divino poder. Muito obrigado. Tá, Clênio.
Eu vou passar aqui para algumas perguntas que eu vi aqui nos comentários. Uma se tratou a questão da data limite, né? Que foi tão comentada, tão discutida através daqueles vídeos do Chico Xavier. E a nossa irmã aqui, se não me engano, foi a Ellen, perguntando se nós estamos, se essa questão da pandemia, nós estamos passando pela data limite ou nós já passamos por ela, né? É sempre uma dúvida que muitos espíritas e muitos que admiram a doutrina espírita têm essas dúvidas, porque realmente existem muitos vídeos datando, né, exatamente qual seria a data limite. Aí se fica essa pergunta sempre no ar. Quer responder, Glenn? Isso. Eu vou usar uma frase de Jorge Elahá, que é um conferencista em espírito de Rondônia. Ele costuma dizer que o relógio de Deus não tem poder. A gente sabe que há processos na eternidade de progresso, nos mundos, nos seres, né? E a Terra está passando por esse processo. Não é uma data específica de um calendário, né? Mas ela pode durar todo esse milênio, porque Deus não trabalha, espiritualidade não trabalha com relógio, como o tempo, como nós entendemos, mas trabalha com a eternidade. Às vezes a gente esquece que somos espíritos imortais. Jesus já dizia isso. Eu não vim educar corpos, eu não vim curar corpos, eu vim curar espíritos, né? E é isso, esse processo pode levar muito tempo, todo esse milênio. Não é uma data X específica, é 10 de dezembro, é 20 de janeiro, não. Mas esse processo, com certeza, já iniciou. Exatamente. Porque, assim, o nosso tempo é um pouco diferente deles. Se for só basear no tempinho circunscrito, né? Uhum. Complementando aqui o que a Lúcia Mara F. pergunta, né? Se nós acreditamos que esse processo, o confinamento, levará a humanidade a um processo evolutivo de melhoria. Eu vou responder por mim, porque eu já li. Já existem comunicações que a espiritualidade já afirma que nós não temos ideia da mudança da vibração que está acontecendo no planeta Terra em virtude dessa pandemia. Existe o lado negativo, claro, né? Mas existe o lado positivo da situação, a questão da vibração. A vibração está mudando muito, as pessoas estão mais caridosas, estão mais afetivas, estão mais próximas dos seus familiares e com mais, vamos dizer, com mais de olhar o próximo, né? Daquele sentido de realmente se preocupar com o estado da humanidade. Então, esse é um dos aspectos que está acontecendo. Como Ana Lúcia falou, esse é um momento realmente de esperança, é um momento de mudança. E nós estamos passando pelo processo de transição, não vamos dizer que está perto de acabar, não podemos afirmar isso, né? O que a Hélida também falou, né, são testes, né? Que nós precisamos nos esforçar exatamente para nos melhorar, para nós crescermos espiritualmente, né? Podemos dizer que estamos nesse período de provas, né, como estudantes. Assim como o Malu também comentou, que não há karma, mas sim consequências dos nossos próprios atos, né? Vanusa também comentou que realmente nós precisamos ter muita coragem, principalmente muita fé. Não a fé no sentido, eu tenho fé de que eu não vou pegar a doença e que minha família não vai pegar a doença. Não é bem assim. É a fé de que nós estamos passando por uma prova, que vamos passar por ela e vamos crescer. E tudo, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Aí ele também pergunta, podemos chamar esse momento de karma para a população mundial? É karma, né? Já foi respondido, né? Sobre a data limite já respondemos. Dona Lúcia também comentou aqui, falou se essa pandemia ela seria um meio através do qual os espíritos de luz encontraram para dar um solavanco na humanidade, para acordarmos e revermos os nossos valores, foi apenas fruto da maldade humana. Tudo tem uma consequência, né, Clem? Tudo Sim. Tem uma consequência. Então,
a gente não pode afirmar que 100% isso é fruto das consequências, ou como também está relacionado à nossa transformação. Essa transformação que está ocorrendo no mundo, na humanidade, né? E nós podemos dizer que realmente estamos passando por essa transição, a transição planetária, né? Que a gente vê nos nossos estudos, nos livros, nós estamos passando por ela. E, assim, quando o Glênio sugeriu esse tema, né, principalmente esse capítulo específico lá do Caminho da Luz, né, eu li, eu achei, a primeira vez que eu tinha lido esse capítulo, e eu achei assim tão atual, lembrando que esse livro, ele foi escrito entre agosto e setembro de 1938. É um livro fantástico. Tem toda essa questão da gênese planetária, a vida organizada, as raças, né, o povo de Israel, a China, a Grécia. Houve um interrompimento? Justamente, veja, eu estava vendo, houve um interrompimento justamente porque o vídeo ao vivo ele tem que durar 60 minutos, por isso tem que reiniciar. Mas só concluindo a pergunta que eu tinha falado, na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? A espiritualidade respondeu: para fazer o progredir mais depressa, já não dissemos se a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Ou seja, a gente analisa sempre os efeitos, mas as causas e os objetivos para o que acontece, a gente nunca analisa, né? E, como eu tinha falado anteriormente, a educação que Deus busca, que Jesus busca, que a espiritualidade é educar espíritos. E como a gente está na Terra, e a Terra é uma escola, há matérias que a gente gosta e há matérias que a gente não gosta, né? Como um estudante que adora português e detesta matemática, mas ambas são necessárias para que você atinja a formatura desejada, né? E, retornando ao livro A Caminho da Luz, a gente vê através desse livro que os espíritos que estão hoje encarnados aqui na Terra, a maioria são arianos. Os arianos são conhecidos por serem os espíritos mais orgulhosos, egoístas e vaidosos do nosso sistema solar. E um detalhe, os que menos suportam qualquer tipo de dor. Por isso a gente, em qualquer dor, a gente já reclama, já esbraveja. Por quê? Porque ainda está na nossa natureza, né? Nós somos espíritos que estamos no mundo de provas e expiações, é apenas o segundo degrau da evolução. Saímos, vamos dizer, ontem da era primitiva, e tem muito ainda para se caminhar, né? O importante é a gente ter a consciência do que somos, e somos espíritos imortais em processo de aprendizado. E todas essas experiências, elas têm um objetivo, que é nos aproximar de Deus através do desenvolvimento das virtudes, né? Exercitar a perseverança, a tolerância, a resignação, o perdão, a caridade, ou seja, tudo isso faz parte dessa escola. Só que, como nós somos, se pudéssemos não sofrer dor nenhuma, não passar por uma matéria que a gente não gosta, a gente não passaria, mas só que a educação do espírito em todos os âmbitos, né? E às vezes a gente esquece isso. Gente, ficou na outra transmissão, acho que era a Lucy Cleide que ia fazer uma pergunta, mas eu acho que ela não entrou. Ela perguntou se a gente ia tirar dúvida. Se quem quiser, se por acaso na transmissão não der tempo de tirar dúvida, vocês podem deixar via direct, ou no perfil do Gotas de Luz, ou no meu perfil, no de Glênio, que a gente responde, tá? Alguém tem mais alguma pergunta sobre o tema de hoje? Porque como a gente já ultrapassou, Janaína, aqueles 60 minutos,
primeira ovelha, tem a questão, a gente sabe, disciplinar. Então, No meu está dando, são 8h29, né? Então, vamos agora passar para a nossa prece final. Qual o nome do livro? O livro é A Caminho da A Luz. Caminho da Luz. Tá? O que Glênio tratou foi do último capítulo, tá? Mas ele deu algumas pinceladas nesse livro e fez um outro livro, não foi, Glênio, também? Você comentou? Foi o Livro dos Espíritos. Isso. Bem, A Caminho da Luz, isso mesmo, Eduardo. Bem, gente, agora é o momento da gente fazer a nossa prece final. Eu vou convidar todos vocês para a gente fazer uma vibração, tá? Uma prece, e vamos fechar nossos olhos, assim, quem desejar, e vamos nos conectar com o Mestre Jesus, nos conectar com o mundo, com nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vamos vibrar amor, paz, tranquilidade, acalentar os corações de todos aqueles que estão sofrendo, que estão angustiados. Vamos vibrar amor, felicidade, harmonia, paz. E, nesse instante, vamos pedir ao nosso irmão Carlos Glênio para fazer a prece de encerramento da noite de hoje. Só nos resta agora elevar o nosso pensamento e o nosso coração a Jesus no sentimento de gratidão. De gratidão pela oportunidade concedida de sermos todos instrumentos. E na condição de instrumentos também aprendemos, já que todos nós somos eternos aprendizes. Que esse divino irmão possa, com seu infinito amor, nos fortalecer nessa caminhada. Caminhada em que ora sorrimos, ora choramos, ora estamos felizes, outra hora nem tanto. Mas o mesmo, com seu amor infinito, diz que aquele que perseverar será salvo. Será salvo do medo, das angústias, porque terá construído dentro de si a fidelidade, a fé inquebrantável nesse divino irmão e no divino Pai, já que repousa na mão dos dois os destinos da humanidade. Então, não poderia estar em mãos melhores. Agradecemos a espiritualidade que nos assiste, os espíritos amigos de todos os mundos, trabalhadores abnegados naquela casa, trabalhadores de Jesus, os nossos guias espirituais, e todos os irmãos que participaram dessa live. Que cada um se sinta abraçado pelo amor magnânimo de Jesus. Que todos nutram em seus corações o amor, a confiança, a caridade, para que todos nós possamos ser instrumentos de Deus onde quer que estejamos, a levar luz para os nossos irmãos em caminhada. Que todos nós possamos ser espelhos, como diz o Espírito Cáritas, um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericórdia imagem. Que Jesus abençoe e fortaleça a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Em nome
domingo, conectando. lembrando já, pessoal. Agradecemos a presença de todos, né, na nossa primeira live. E próximo domingo tem mais. Nós vamos informando durante a semana qual vai ser o tema, né? Agradecendo a todos vocês e convidando a todos que ainda não conhecem o nosso centro, quando, obviamente, nos for permitido sair dessa quarentena, conhecer o Núcleo Espírita Gotas de Luz. Nossas reuniões presenciais nos domingos, exatamente nesse horário, concomitante com a evangelização infantil, né? Então, se você tem crianças pequenas, pode levar, que elas vão ficar na evangelização infantil. Temos os estudos nas segundas e nas terças-feiras, a partir das 7, né, Glênio? Das 7 horas, né? Na quarta-feira, temos a reunião mediúnica, que é fechada, né? Temos alguns trabalhos sociais, como a sopa. A sopa ela é fornecida mensalmente. Nós mesmos elaboramos a sopa e entregamos a uma comunidade carente. No segundo sábado de cada mês. Isso, no segundo sábado de cada mês. Isso. Temos a banheirinha, né, como diz a dona Lucineide, da irmã Sheila, onde nós entregamos um enxoval para mães carentes dentro de uma banheirinha. Tá? Isso. E, brevemente, nós vamos ter a Mocidade Espírita, né, que é justamente o grupo de jovens, né, que vão estudar a doutrina espírita, que é um outro movimento, além da evangelização infantil. Em breve, quando passar tudo isso, nós vamos nos planejar e organizar, tá? 19 horas aos domingos. Muito bem, Ana. Porque nas nossas lives estão começando às 19h30 nos domingos, mas presencialmente nos domingos são às 19 horas, tá? Gil, obrigada pela presença, Lúcia Mara, todos, Ellen, Kennedy, Tice, Elida, Malu, Beatriz, Ramon, Rui Vicente, nosso querido irmão Wilton. Wilton, venha nos visitar, viu? Assim que passar essa pandemia, viu? Queremos ver você aqui com a gente. Francisca Leite. Já está reservado o domingo para ir. Eita! Vai fazer? Vai fazer? Dê uma resposta para a gente, Wilton. Bora fazer ao vivo semana que vem? Olha o desafio. Da paz, saudade. Não te vi mais. Júnior, que está no Instagram da mãe, eu já sei. Francisca Leite, nossa querida Daiane, Dona Lourdes, Geni, Francisca, Ellen, Lúcia, e todos aqueles que estiveram presentes nessa noite de hoje. Estamos com 17, 18 pessoas online no momento e queremos só agradecer por essa oportunidade de estarmos unidos. Então, gente, até domingo. Boa noite, bom domingo e até semana que vem. Tchau.